Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Essa série hoje é a conversa número 99. É uma série que eu estou fazendo. Primeiro eu vim justificar que a planta tem princípio inteligente. Trouxe alguns fatos para discutir isso, sobre a possibilidade da inteligência das plantas, das tendências, das predisposições, das emoções, uma série de coisas, que ela tem psiquismo, que tem vontade, que é coisa do princípio inteligente, mas também eu chamei a atenção que ela tem corpos energéticos, e esses corpos energéticos eu trouxe algumas experiências de alguns professores, o professor Kigbong, trouxe do Burt, trouxe do Hernani, do Jorge André, eu fui trazendo do Dr. Bose, do Gustavo Fechner, do Goethe, do Wallace, fui trazendo alguns trabalhos que mostrando que tem esses corpos. Mas eu disse na antepenúltima, falei sobre os corpos, falei sobre o tratamento da medicina herbórea, fitoterapia, que olha a planta só no corpo físico dela. Depois eu falei sobre os florais de Bach, porque é feito com as flores, que tem muito material etérico, e essas florais de Bach agindo no corpo mais sutis. Falei dos miasmas, que é uma predisposição que vai trazendo a predisposição para as doenças, que é também do corpo sutil. E agora eu vou falar sobre alguma coisa de homeopatia. Lógico que eu não vou falar muito de homeopatia, porque depois eu vou fazer uma série sobre homeopatia. Então, mas eu vou dizer as plantas. Por que eu estou falando da homeopatia? Porque a maioria, grande parte dos remédios homeopáticos vem das plantas. E também existe homeopatia para tratar as plantas. Então existe. Então, como é que isto funciona? Por quê? Como é? Porque normalmente não é entendido isso pelo meio acadêmico normal. O meio acadêmico normal trabalha com doenças, no caso doenças de planta, com uma visão bem newtoniana. Ela trabalha isso, uma visão newtoniana, material. Ela até quer dimensionar, quer medir, e os órgãos de sentido, os aparelhos que nós temos ainda não têm uma capacidade de dimensionar as coisas muito sutis. E, normalmente, o Alberto Einstein, quando trouxe a ideia que matéria transforma energia, abriu um leque para a discussão das coisas energéticas. Mas até mesmo essas discussões de coisa energética é pouca. Mas também a física quântica ampliou essa discussão, para você trazer aí na parte subatômica para você discutir isto. Porque você imagina cada detalhe desse. Imagina, por exemplo, o corpo de uma planta, mas ela tem os órgãos dela, a raiz, a folha, as flores, várias partes dela, mas tem as células, mas a célula tem a molécula, e a molécula tem o átomo, e o átomo tem as suas componentes, um núcleo, tem o próton, o nêutron e outras tantas partículas, mas essas partículas você vai diminuindo as partículas, você vai cair na luz. Há ainda uma série de coisas que nós precisamos entender, inclusive esse mecanismo da luz, como é que a luz chega até as células. Nós entendemos a luz na fotossíntese, porque é estudado, e assim mesmo, não é tanto tempo, mas é estudada a fotossíntese, sabe com detalhe, ela tem a frequência da luz que ela absorve. Não é toda a frequência, mas tem frequência que perfeitamente absorve e forma esse fenômeno de fotossíntese, que é uma coisa fantástica, produzindo o que a fotossíntese é capaz de produzir para nós. Mas eu queria chamar a atenção agora do problema da homeopatia. Como é que isso acontece? Então, você volta de novo a entender. Então, o Hahnemann, quando ele testou os remédios, ele testou muitos remédios com plantas. Plantas foi um dos remédios que ele testou muito.
Como, por exemplo, licopódia é planta, ele testou, pulsatila é planta, camomila é planta, estou dizendo plantas que ele testou, tem várias, é um número grande. E testa, às vezes, parte, às vezes só flores, só raiz, só casca, depende de onde ele vai fazer. Aí, normalmente, nós temos sempre assim, que eu sempre trago um desenho desse, está aqui o corpo vegetal, mas o corpo vegetal está se unido ao perispírito, e o perispírito tem uma parte de corpo etérico, que está aqui ligado com a planta, tem o perispírito, e esse perispírito está ligado com o corpo mental, formando uma cadeia. Aqui eu botei zona embriogênica que vai dar origem à planta. Então, o que acontece, esse entendimento, onde é que o remédio age? O remédio na homeopatia, ela vai agir no corpo etérico e no perispírito. É assim que ele vai agir. Então, por isso que o remédio homeopático, ele é diluído de tal forma, numa técnica chamada de potenciação, que ele, a partir do número de uma C12, por exemplo, está acima do número de Avogadro. É 10,23 ao quadrado, você está acima do número de Avogadro, não tem substância química nenhuma, elemento químico nenhum, você vai encontrar ali. Mas ela tem a frequência energética daquela planta. A frequência energética está ali. É essa frequência energética que vai agir nos corpos energéticos, que vai agir nesses corpos energéticos. É isso que é esse entendimento, essa frequência energética, que vai agir nesses corpos. Então, por isso que a pessoa pega o remédio, quando ele toma, ele está tomando só a frequência energética, e ela vai agir na frequência energética, porque a maioria das causas das doenças está ali. Porque você veja, a doença do físico, ela não começa no físico, geralmente começa aqui no corpo etérico. Você tem até uma emoção, pode a emoção ser mais forte do que sua capacidade racional, e aí você desequilibra o seu corpo etérico, desequilibra a sua energia vital. Desequilibrou, às vezes ela se equilibra voltando aparecendo a doença, é uma forma dela se equilibrar. E isto nós precisamos entender. Então vamos imaginar aqui nesse desenho que eu também repito muito, está aqui o corpo físico da planta, é o corpo dela, o corpo vegetal. Depois do corpo vegetal tem o corpo etérico, aqui em volta dela. Depois tem o perispírito, o que alguns orientais chamam de corpo astral. Tem o corpo mental, que é o que vai dar origem a toda essa parte material da planta, porque o corpo mental que dá origem ao perispírito, o perispírito que vai dar origem ao corpo etérico, e o corpo etérico é que está o modelo que vai fazer nascer essa planta. Mas por trás de tudo isso tem o princípio inteligente. O princípio inteligente que tem o corpo, o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual, que algumas linhas esotéricas chamam isso de corpo causal. Então esse daí é que vai dar ordem, a ordem vai vir de cima para baixo. Então imagine, sair do inconsciente puro até chegar na árvore, na planta, até chegar na célula, até quanto caminho aconteceu. Quanta caminhada isto aconteceu. Porque a doença, às vezes, quando é predisposição, ela já está instalada lá no perispírito. Ela vai precisar vir aqui. Precisa só de um gatilho para acordar. Então, vamos pegar alguma coisa de planta para você entender. Existe remédio homeopático também para as plantas, como tem o remédio homeopático para a gente, para o animal, para tudo. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha, por exemplo, uma raiva, né? Tem uma raiva, alguma coisa que alguém disse para ele ou fez e ele despertou uma raiva. Então ele foi, por exemplo, contrariado, e é uma pessoa que é intolerante à contradição, não aceita ser contrariado. E essa intolerância, se foi muito grande,
ele, na maioria das vezes, ele se equilibra sozinho. O corpo etérico nosso, a energia vital, se equilibra sozinho. Mas, às vezes, a raiva, ou a contrariedade, a intolerância, a contradição foi tão grande que desequilibrou a sua energia vital. Desequilibrou, ela precisa se equilibrar. E vai se equilibrando jogando no corpo. E joga no corpo quando ele apresenta a parte mais frágil do corpo dele, vai aparecer a doença. Se põe no rosto, pode aparecer uma sinusite, se é no pulmão uma pneumonia, se é uma mulher no útero aparecer uma doença genital feminina e assim por diante. Vai aparecer, se é na parte digestiva, vai aparecer problema digestivo e assim por diante. Ele tem mais tendência predisposta. O que eu acho muito interessante é quando o Hahnemann testou, por exemplo, um medicamento de planta, o licopódio. O licopódio é uma planta, ele usa as sementinhas, ele dilui, forma primeiro a tintura mãe daquela substância, tem a técnica própria de farmacologia homeopática para fazer isso, depois ele vai fazendo as doses, centesimal, decimal, depende como ele vai usando. Aí ele dá para a pessoa. Quando ele testou o licopódio, testa ele nos exames de teste, ele apresentou uma série de sintomas que ele dava nota, 1, 2, 3. Então o licopódio apresenta uma série de sintomas que ele criou a matéria médica homeopática. Então o licopódio tem mais de 3.000 sintomas, aí vai aparecendo os sintomas. E ele valoriza os sintomas mais importantes, sintomas mentais, que só mais recentemente é que apareceu a medicina psicossomática para falar isto, e a psicologia vem valorizando isso. Mas o Hahnemann já percebeu isso, os sintomas mentais, que está aqui no corpo mental. Então, aí a gente diz, aí a informação desse menino aqui foi contrariado e chegou aqui, no corpo perispiritual. Mas como é que o medicamento vai fazer esse caminho? Como é que ele entendeu uma planta causar uma série de transtornos, que ela notou todos os transtornos que ele causava, mental, físico, geral, tendências, gostos, aversões, ele vai pegando sonos, sonhos, distúrbios alimentares, ele vai pegando tudo, todos os órgãos, tendências para as doenças nos mais variados órgãos. Ele fez esse estudo e você fica assim a pensar, eu fico a pensar, porque o licopódio, que é um remédio policleste, ele tem uma capacidade grande de leque de sintomatologia a pegar, ele testou e a pessoa apresentava esses sintomas. Então, o teste do remédio é como se casasse com a doença e neutralizou a doença. Você está com a doença, que apresenta uma série de coisas, que é compatível com o licopódio. Você dá o licopódio neutraliza essa doença. Eu é que trago uma compreensão que essa sintomatologia está armazenada no perispírito. Ela está armazenada no perispírito. Nessa zona, nos vórtices energéticos do perispírito. Ele tem aqui muitos pontos que vai ficando armazenado. Você teve uma contrariedade imensa, se desequilibrou, e esse desequilíbrio, sua energia vital não foi capaz de se equilibrar sozinha, você adoeceu, mas ficou marca no perispírito. O jeito tem raiva, se desequilibrou, ficou marca no perispírito. Tem ódio, ficou marca no perispírito. Abusou de drogas, ficou marca no perispírito. Abusou do fumo, vai ficar marca. Abusou do álcool, vai ficar marca. Abusou da alimentação, ele vai ficar marcas. Por isso que tem pessoas com tendências para engordar. Ele abusa até mesmo de coisa, de doce, de salgado, tudo vai ficando marcas guardada aqui nesse corpo espiritual. Então, o remédio, a planta,
quando você vai diluindo, ela tem frequência energética. Frequência energética que é igual a que está aqui. Então, quando você dá o remédio, naturalmente esse remédio vai fazer uma via que o caso professor Jorge Andréa chama isso de via centrípeta, que ele diz que vai fazendo um caminho que vai percorrer até chegar lá nas zonas espirituais profundas. Isso vai passar por vários caminhos, porque você vai tomar o remédio vai até chegar às células, até chegar lá no interior da célula, no interior dela, na parte energética, para ela tomar o caminho do perispírito. Esse caminho tem algumas hipóteses, porque muitas informações você vai ter como hipótese. Tem hipótese para levar essa informação até chegar aqui no corpo perispiritual, que tem a mesma frequência, por isso que ele aparece, o remédio cura, porque tem a mesma frequência ele neutraliza, mas é porque está a mesma frequência, e na mesma frequência ele tem que vir até o perispírito para entender essa frequência. Então, o que eu acho interessante é a gente compreender, eu estou trazendo a informação, que toda essa informação está armazenada aqui no perispírito. Não é como muitas pessoas pensam que é só no corpo etérico, ou na energia vital. Ele está armazenado aqui no perispírito. E essas informações que estão no perispírito, mais cedo ou mais tarde, vai precisar ser eliminada. Às vezes a pessoa vem com algumas tendências que vai ser eliminada, precisa ser, porque é como se fosse formando uma montanha. Por isso que Jesus fala, olha, se você manda essa montanha sair daqui, ela sai, porque você precisa eliminar essa série de coisas que está armazenada no seu perispírito. Então, a informação do remédio homeopático é como se ele fosse capaz de curar esse remédio feito da planta, capaz de curar mazelas que está armazenada no perispírito. Eu gostaria de chamar a atenção que você veja, muitas milhões de pessoas adoecem diariamente por raiva, por ódio, por mágoa, por tristeza e também por sentimento de culpa, de ciúmes e etc. Como também as coisas externas. O sujeito adoece por uma toxicidade de um produto químico, de uma radiação. Nós podemos adoecer por uma série de coisas, inclusive a planta, porque a planta também vai acontecer isso e tem remédio para tratar a planta homeopaticamente. Então, o que acontece? Essas informações que estão aqui no perispírito, você não vai ver ninguém adoecer por amar, por ser bom. Ninguém adoece por ter paz. Ninguém adoece por ser alegre. Não adoece por ser uma pessoa do bem. Então, essas coisas estão aqui no inconsciente puro, essas energias fantástica que Deus deu a cada um de nós, aqui no inconsciente puro, o amor, o paz, a bem. Por isso que eu digo, o corpo espiritual, o corpo que é assim, você junta o princípio inteligente com o princípio material, vai formar o corpo mental. Então esse início aqui ainda está na pureza. Como está na pureza o princípio corpo mental, então esse corpo mental aqui está na pureza. Quando você pensa, o pensamento é do espírito, mas o material, o pensamento é retirado do perispírito. E o perispírito compreende o corpo mental, o perispírito e o corpo etérico. Se você tem um pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, de tristeza, você vai retirar o material aqui do perispírito. Mas se você tem um pensamento de amor, do bem, da caridade, da bondade, você retira aqui do corpo mental. Então, por isso que as coisas do corpo mental é eterna, porque ela está na pureza inicial, ela é eterna. Por isso que, como Chico Xavier falava, você faça o bem que ele será seu advogado pela eternidade, ou seja, o bem não perde nunca.
o amor não perde nunca, mas os outros são transitórios. Então nós precisamos eliminar uma série de mazelas que está no perispírito armazenado. Então você, quando presta, eu fico abismado olhando como é que o Hahnemann descobriu isto, que ele pega a planta e ela apresenta uma série de frequência vibratória que bate com frequências vibratórias do homem, do animal e da planta. Ele bate essas frequências. E é porque a frequência vibratória é matéria que está lá. Então, a matéria que está armazenada aqui no perispírito é a matéria que está armazenada na planta. Só que ele sai da frequência de uma visão newtoniana e entra na frequência do Einstein. Ele trabalha no que o doutor William Tilly traz atenção, ele diz no espaço-tempo negativo. O espaço-tempo positivo é como se estivesse aqui no nosso corpo, na velocidade da luz. Mas como ele entra na velocidade acima da velocidade da luz, ele cai no espaço-tempo negativo. Por que cai nesse espaço-tempo negativo? Porque o perispírito está no espaço-tempo negativo. E o corpo etérico está parte no espaço-tempo negativo e parte no espaço-tempo positivo. Então ele vai agir numa frequência, ele só pode chegar ao espaço-tempo negativo se ele tiver numa frequência muito alta. É por isso que a homeopatia usa essa frequência alta. Então, o que eu acho interessante é o Hahnemann ter descoberto isso antes do Albert Einstein aparecer para falar que matéria se transforma em energia. Ele fez isso antes do Tiller, do William Tiller, fazer a sua equação matemática para falar desse espaço-tempo negativo. Ele fez isso antes do modelo energético do Bohr, que tem aí formando um modelo para o átomo nosso, para o átomo que é usado, que nós usamos, que é o modelo do Bohr, que ele usa, que é esse modelo aqui. O Bohr usa esse modelo aqui que o Bohr usa. Esse modelo que é o Bohr-Sommerfeld. Ele usa esse modelo que tem o elétron girando em volta do núcleo, o núcleo positivo e o elétron aqui negativo. Mas o que acontece, o modelo que está no perispírito é o que eu acho que é esse modelo aqui, que é o modelo do Bohr, só que o elétron agora toma carga positiva e o núcleo carga negativa, porque o corpo perispiritual, ele está na antimatéria. E a antimatéria se junta e forma isso. Quando junta no laboratório, causa uma grande explosão, mas na natureza não causa. Então, ele age aqui. Então, como é que isso vai agir aqui no corpo? Como é que a informação que estava armazenada no perispírito vem para cá? Tem os modelos. Eu venho citando em algumas os modelos, mas eu vou fazer uma série só sobre os modelos, como é que a informação vem do perispírito para o corpo, no animal, no homem e na planta. Eu vou fazer uma série sobre isso, logo depois que terminar essa série, eu vou começar essa outra. Aí, essa informação que está aí, que vem, mas o Hahnemann notou isto nas plantas. Então você pega licopódio, isso é interessante, você pega um menino que o remédio é licopódio, é impressionante, ele não aceita realmente ser contrariado, ele adoece, é intolerante à contradição, ele é mandão por natureza, ele tem esse sintoma de autoritário, ele é autoritário. Se ele não for bem educado, ele vira um ditador, um pequeno ditador. Precisa ser orientado para usar bem essa sua capacidade de mando, senão ele vai usar mal. Mas, ao mesmo tempo, você pega esse menino, apresenta alguma insegurança, por isso que ele usa como autoritário. Mas isso ele viu tudo num teste que fazia com as plantas. Ele viu
vi a coisa dessa. Mas você pega também esse menino, é muito interessante que você pega o menino licopódio, ele não gosta mais é de doce, não gosta de salgado. Aí você diz isso, mas você acha estranho quando você vê um menino que faz isso. Então, tem uma série de sintomas que ele foi observando no medicamento licopódio, no medicamento pulsatila, no medicamento camomila, no medicamento drósera, no medicamento sambucos. Você vai usando, porque ele ia pegando a planta e fazendo teste. E aí você fica dizendo, mas como é que pode essa frequência que está na planta é a mesma que está no homem? Porque a planta, ela tem também esses corpos, todos esses corpos que nós falamos aqui. Você veja que eu disse, o corpo etérico está na planta, está no animal, está no homem, está na bactéria, está no fungo. Mas o corpo perispiritual está também, o corpo mental está também, porque um vai dando origem ao outro, vai se aperfeiçoando com o correr do tempo. Então esses corpos, eles ficam armazenados as predisposições aqui no perispírito. O Hahnemann não trouxe essa ideia porque o Hahnemann não trabalhava, ele ainda não tinha aparecido a ideia de perispírito. Allan Kardec veio bem depois. Ele trabalhou só com a energia vital. A ideia do vitalismo já existia, ele trabalhou com a ideia da energia vital, que se desequilibra. E aí você fica a imaginar como é que está aqui armazenado. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que o Hahnemann, ele traz uma série de fatos que você pode ir praticamente traçando o pré-espírito. Como você faz os estudos do Dr. Burt para ver o corpo etérico, essa energia elétrica. Como você faz do Dr. Cedrati para ver o campo morfogênico. Como você vai trazer o modelo organizador biológico do Hernani, que está no corpo etérico, esse modelo organizador biológico. Mas esse modelo aqui do perispírito, o Hahnemann fez. Porque o corpo etérico, nós vamos pegar a discussão, estudar o trabalho do Dr. Kim Bong, aquele coreano que fez, estudando os canais mediastinos na acupuntura, você vai ter trabalhos sobre isto. Sobre os chakras, você tem trabalhos, tem trabalhos sobre isso. Agora, esse perispírito, na minha ótica, ninguém deixou tanto trabalhos como o Samuel Hahnemann, sem ele perceber. Então, o que eu queria saber, nós vamos ainda falar muito, é que essas plantas, que ele viu que a planta, ele produzia substância, você vê, nós falamos de planta no sistema herbóreo, na fitoterapia, tratando o corpo. Nós falamos da planta, do corpo, dos trabalhos dos florais do Bach, trabalhando com corpos sutis, trabalhando só na emoção e na parte mental. Mas nós estamos falando agora do Hahnemann, trabalhando as mazelas que estão armazenadas no perispírito, que vai sendo eliminada, que o Hahnemann, ela contribui para ela ser eliminada mais rápido, porque com o correr do tempo o perispírito vai sendo despoluído e nós vamos como se fosse saindo dessa poluição e ficar só na luz, porque o homem é um ser de luz e volta para a luz. Agora, esse remédio que o Hahnemann percebeu, ele dá para o homem e funciona, porque ele trabalha no perispírito. Ele dá para o animal e funciona. E também ele dá para a planta, porque a planta também tem corpo espiritual, tem tendências, predisposições, como nós falamos na via miasmática. Então ele tem tendências, predisposições. Por isso que existem vários remédios usado com homeopatia. Na Universidade aqui de Viçosa tem um trabalho que trabalha muito bem sobre a medicina homeopática usando na agronomia. Na veterinária tem uma série de veterinários que trabalham com homeopatia. Mas o que eu queria chamar a atenção é que as plantas, aí eu falei das plantas herbóreas, trabalhando com o corpo,
os florais trabalhando com a parte mental e estou falando com homeopatia trabalhando com a parte do perispírito. Tudo plantas que nós estamos trabalhando das plantas, mas está tudo interligado no universo. Como diz o Allan Kardec, do átomo ao arcanjo, tudo se interliga. Então, essa compreensão é muito interessante das plantas, que nós ainda vamos fazer. A minha intenção é falar depois só uma série sobre a homeopatia, mas, por enquanto, eu estou ainda no princípio inteligente das plantas. Nós vamos ainda enveredar muito trabalhos ainda sobre isso. Espero no próximo capítulo eu falar sobre os cristais nas plantas, que será uma surpresa para muita gente, porque essa via dos cristais é pouco entendida e pouco discutida, que é uma via fantástica. Como a luz, como é que a luz chega, como é que esse mecanismo, não o mecanismo da fotossíntese, como é que a luz chega lá do princípio inteligente até embaixo. Por que é que Jesus fala, vós sois luzes? A luz, fez-se a luz, olha como é que isso chega, como é que o mecanismo chega até a célula. Mas como é que os cristais trabalham a ressonância para fazer com que a frequência magnética elétrica chegue até as células? Como é o estudo dos cristais de quartzo? Como é os cristais que estão lá na forma líquida, nas células, na maioria das membranas das células? É preciso discutir, que isso é pouco discutido no meio acadêmico oficial. Olha, que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro sobre essa série Princípio Inteligente das Plantas.